A semana que passou foi marcada pela alta nas expectativas de inflação. Segundo o relatório Focus, o mercado aumentou a estimativa sobre o IPCA em 2024 de 4,12% para 4,20%. Para 2025, as estimativas passaram de 3,98% para 3,97%. As expectativas, elas seguem acima do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional em 3% este ano e em 2025. Segundo o IBGE, o Brasil está com uma inflação acumulada de 4,23% em 12 meses. O analista Matheus Spies analisou os dados mais recentes, considerando que é importante para o Banco Central nas próximas decisões sobre juros. Mas não foi um bom dado. Para mim, me mostra que o Banco Central tem que prestar atenção para além da reancoragem das expectativas para a inflação corrente que flerta, como você muito bem colocou, com o estouro do teto da meta. Né? Então você tem a meta de 3%, você tem um teto dessa meta que é 4,5%. A gente beijou esse teto e agora resta ver se os próximos meses farão com que a gente convirja de novo para algo no interior dessas bandas de aceitação. Além do macro, o mercado ficou de olho na reta final da temporada de balanços do segundo trimestre. E, é claro, em como os números podem influenciar a tomada de decisão sobre investir ou não em uma empresa. A analista Larissa Quaresma deu a sua recomendação sobre a holding Itaúsa, depois de a empresa ter apresentado uma alta de 22% do lucro, que chegou a 3,7 bilhões de reais. Vale comentar que esse desconto de holding, que hoje está em 21%, ele já foi maior, né? A gente já chegou a olhar lá atrás, estava quase 30% esse desconto de holding, então já teve um fechamento bem interessante. Lembrando que quando a gente fala de holding, né, sempre tem um desconto de holding, ele nunca vai fechar e chegar a 0%, justamente por conta dessas ineficiências que eu falei, né? Existe uma estrutura ali no meio do caminho que ela tem um custo. Então, quando a gente fala em holding, né, o razoável é você esperar um desconto aí de 15% a 20%. Para reduzir um pouco mais, no caso da Itaúsa, vamos supor que CCR e a Egea passam a pagar mais dividendos, né? Vamos supor que vai para 15%. Então, a gente prefere estar em Itaú, que hoje é o principal direcionador de resultado da Itaúsa, provavelmente, né? Mesmo que CCR e a Egea voltem a pagar dividendos mais fortes, Itaú vai continuar sendo maior de longe, então a gente prefere estar na fonte, né? A gente prefere, já que Itaú é uma empresa listada e a gente gosta dessa companhia, a gente prefere estar direto na fonte do que se expor a esses outros negócios que hoje a gente não tem recomendação de compra. Outra empresa que divulgou os resultados foi o Nubank. O banco teve uma alta de mais de 100% no lucro, a 562,5 milhões de dólares. Isso depois de a concorrente Inter também ter reportado números positivos. O lucro do Inter subiu 247% no segundo trimestre, a 223 milhões. A Larissa também falou sobre esses dois bancos. Muito do prejuízo que esses dois bancos tinham lá atrás vinha de um pouco de uma leniência até, de uma complacência do mercado em relação assim, olha, fintech e techs em geral podem dar prejuízo, é aceitável. Mas com o movimento de alta de juros no mundo inteiro, eu acho que os investidores passaram a ficar mais exigentes, né, com o retorno sobre capital investido, porque o capital ficou de fato mais caro. E eu acho que ao longo de 2022 e 2023, principalmente, a gente viu esses dois bancos adotarem medidas efetivas para ganho de rentabilidade. Recapitulando aqui as que eu falei: reprecificação dos empréstimos, mais conservadorismo na hora de conceder, tomando cuidado com a inadimplência, e a parte de eficiência, de alavancagem operacional, crescer receita sem aumentar custos, né? Então, eu acho que isso veio de uma cobrança dos investidores, e eu acho que enquanto a gente permanecer nesse ambiente mais exigente com retorno sobre capital, eu diria assim que esses prejuízos ficaram para trás. Agora, eu nunca duvido, sabe, da capacidade de um management de voltar, né, a alocar capital de uma forma ruim. Né? Não acho que é o caso dessas duas, eu acho que tanto o Nubank quanto o Inter têm ótimos managements, principalmente o caso do Nubank, né, que tem uma história de execução extraordinária, uma história de entrega extraordinária. Mas, então, nesse sentido, eu acho pouco provável. A varejista Americanas também divulgou os resultados, só que do primeiro semestre desse ano e o consolidado do ano passado. A varejista teve um prejuízo de 2,3 bilhões de reais em 2023. Isso depois de ter entrado em recuperação judicial com uma fraude bilionária. O analista Phil Soares falou sobre a empresa e sobre o que ele espera para o setor de varejo na Bolsa, tendo em vista a alta concorrência sobre as empresas estrangeiras. A gente observou aí ao longo desse ano uma melhora boa no pricing do Mercado Livre, né, lá fora.
Por mais que a gente tenha um cenário de leve melhora aí para frente, né, uma perspectiva para o mercado como um todo, o Mercado Livre realmente vem muito agressivo, né, muito menos cauteloso, né, que seria no nosso ambiente aqui relativamente agressivo na tomada de espaço, né, com a substituição ali do patrocínio do BBB, então investindo bastante em marketing, investindo em tecnologia e tomando uma fatia de mercado bem relevante. Então, em termos de operação, o Mercado Livre, sem dúvida, a gente acredita que vai continuar tomando mercado. As demais, a gente acredita que vai ter uma melhora no número, né? Mas que ainda não justifica o investimento, né? É um setor muito volátil, é um setor com uma competição que vem apaziguando, mas ainda assim muito intensa. O número hoje, se eu fosse investir em alguma das listadas em bolsa, seria a Magazine Luiza, né? Por mais que tenha o preço mais elevado, para a gente é a companhia que tem o landscape aí de gestão e de estratégia que faz mais sentido, né? E o Mercado Livre também é uma excelente aposta, né? Um excelente nome, que sem dúvida é melhor que todos os outros, mas o valor de mercado é muito elevado. E a semana terminou com o Ibovespa em alta. O analista Rafael Passos comentou o que ele espera do índice e das empresas que fazem parte da bolsa. No começo dessa semana, a gente estava comentando, estressando exatamente esses cenários que a gente pode ter de Ibovespa, né? E esse estresse, ele se baseia principalmente nas projeções de lucro das empresas, né? Então, assim, se eu estou vendo um crescimento de lucro das empresas mais forte, é óbvio que isso vai se refletir num Ibovespa maior, né? Por que eu estou comentando isso? Hoje, o mercado ele não considera ainda um crescimento de lucros projetado durante 12 meses, né? Com essa safra de balanços positivas que a gente teve, provavelmente o mercado vai revisar para cima, né? Então, enfim, você teve grandes casos, você comentou o BBA, né, o Itaú. O próprio Itaú, ele trabalha com um cenário de crescimento de lucro mais próximo de 10%. O Santander, se eu não me engano, também trabalha com um nível mais próximo de 6%. O BTG trabalha com um nível mais próximo de 8%, né? Então, assim, as casas elas vêm revisando esse crescimento de lucro para cima, né? E a gente fazendo esse exercício, revisando esse crescimento de lucro também nessas projeções, eu estou trabalhando com bandas ali mais próxima do 126, 127 até 143, podendo chegar nos 145 mil pontos. Essas foram as principais notícias da semana no Giro do Mercado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda que vem tem mais Giro do Mercado. Até lá!